Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do BNI Centro e Noroeste do Paraná. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Vinícius? Vamos para mais um? Bora lá. Hoje recebendo aqui duas grandes personalidades do BNI, dois diretores consultores, parceiros e amigos também. Sidney Niero e Valdirene Niero. Olá. Olá, tudo bem? Tudo Olá, bom? tranquilo? Tudo certo? Estão preparados para passar muito conteúdo aqui para os nossos telespectadores? Preparados. Vamos deixar claro já, Rodrigo, aqui nesse começo. Vocês vão ver, né, a gente chama a Valdirene Niero muito de Val, né, pela nossa intimidade, pelo tempo que a gente já se conhece. E o Sidney Niero por Niero. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo? Então Claro. tá bom. Primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês, até para a gente poder já apresentá-los aos telespectadores que estamos assistindo, é o que vocês fazem, qual que é o negócio de vocês e como é que vocês pararam nesse negócio. Antes disso, precisamos contar que eles são um casal. Você sabe que eu ia falar isso e eu acho que a primeira pergunta ideal é como vocês se conheceram? Como é que vocês se conheceram Nossa. e como é que vocês pararam hoje na S4 Engenharia e na Val Niero Consultora de Beleza? A gente Boa pergunta, hein? Para economizar um pouquinho, que a gente sabe que o Niero ele fala bastante, vamos começar pela Val. Depois o Niero vai complementando. Porque tem história, sempre tem história da mulher e do homem, né? É Pra verdade. contar Tem. como que se conheceram. Como é que foi, Val? Enfim, antes de conhecer o Niero e a hora que você conheceu ele... Na verdade, nós nos conhecemos em Japurá não vou falar o ano, vou falar o ano. Em 1993. 1993. Eu decidi que queria namorar ele. E aí eu fui para trás, atrás. Você conheceu ele e decidiu, eu preciso Na namorar ele. verdade, na cidade, todo mundo se conhece, mas nós não éramos amigos assim de sair junto, tal, não era do círculo de amigos. E aí eu decidi, coloquei como objetivo, foco, que eu queria namorar ele. Daí aconteceu que a gente começou a namorar em março de 1993. E namoramos durante 6 anos. Daí já entra a história do Depósito Santa Terezinha, que foi o nosso primeiro ramo de atividade comercial, né? 1 ano antes da gente se casar, então nós éramos solteiros, ele comprou o Depósito Santa Terezinha, de sociedade com um amigo. E esse amigo viu que não era o que ele queria, que não era o material de construção, não era para ele, e ele ligou para mim e falou: Val, e agora? O Chico não quer mais, o que eu vou fazer? Falei: não, eu entro de sociedade com você. Isso antes da gente se casar. E daí eu entrei, a parte do Francisco, então, ficou comigo e a gente comprou o Depósito Santa Terezinha. Depois de 1 ano que estava rodando o depósito, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu acho que está na hora da gente se casar, porque até então ele ficava aqui em Maringá, no depósito, e eu ficava em Japurá. Então a gente se via a cada 15 dias, que era aquele namoro à distância. Depois desse 1 ano, a gente resolveu se casar, eu mudei para Maringá, e com 4 meses que a gente estava casado, o meu ex-patrão de Japurá, porque nesses 4 meses eu estava trabalhando junto com ele no depósito. O meu patrão, que era meu ex-patrão lá de Japurá, falou assim: olha, tá precisando de uma gerente na loja. Você vem trabalhar comigo? Aí eu falei para ele, estava começando, não tinha nada, era bem pequenininho o depósito. Ele falou: legal, vai trabalhar, gerenciar uma loja de confecção no atacado. Então, quando eu fui, eu fiquei 7 anos gerenciando essa loja. E o depósito rodando, ele e os funcionários. Só que lá eu ganhava bem, eu tinha um bom salário. Só que o que eu ganhava lá, eu dava na mão dele para investir na loja. Então foi durante bastante tempo esse investimento, né? Colocando esse investimento dentro da loja. Depois de 7 anos que eu estava lá, foi onde, em 2004, ele vendeu a primeira vez, vendeu a loja a primeira vez. Se vocês não sabiam. Olha, não sabia dessa. Ele vendeu Ô, a Val, loja. achei que era só o Flávio Augusto que fazia essas coisas. Ele vendeu a loja e
montamos em outro local, que na verdade já era, esse novo local já era na Guaiapó, com um prédio alugado. E aí o dono do prédio vendeu o prédio e o novo dono falou, olha, eu quero aumentar esse aluguel, porque está muito barato, não dá para vocês continuarem nesse aluguel, vamos aumentar? Aí ele chegou para mim e falou assim, eu acho que está na hora da gente comprar um imóvel para nós, porque a gente vai pagar tudo isso de aluguel. Eu não vou lembrar valores, mas era tipo 5 vezes mais o valor do aluguel que a gente pagava no momento. Então ia aumentar. Então esse valor que ia aumentar, nós enfiamos a cara, fizemos um financiamento e compramos aonde é o nosso imóvel hoje, que a gente mora até hoje. Então a gente financiou e comprou. E construiu 100 metros de loja. Na frente ali, construiu 100 metros de loja. Só que, com a credibilidade de você ter o teu negócio ali, o prédio ser seu, o negócio ser seu, os clientes vieram mais, falaram, nossa, vocês compraram aqui? Compramos, aqui é nosso. Eu quero fazer uma casa, mas eu não quero fazer agora. Você guarda o meu dinheiro aqui, toma o meu dinheiro, depois eu pego o material. Com a credibilidade de você ter um negócio ali, o prédio ser seu, tudo. E com isso, nós explodimos de vender neste ano. Tivemos que aumentar. A loja que era 100, passou, nem lembro a metragem, mas aumentou bastante a loja. E com isso, foi aumentando os nossos negócios. E isso durou 26 anos. Nossa, ó, congela aí agora. E vamos pra lá. Já vamos ver a voltar parte nos dele. 26 anos, porque estou muito curioso, Rodrigo, não sei você. A Val decidiu que queria o Niero e acabou. Como é que foi, Niero, isso? Lembra, volta lá na cena. O ano Que era ela- 1993. 93. Vamos lá. Ela chegou para você e falou assim, o negócio é o seguinte, eu tomei uma decisão. Foi assim? Eu quero você. E aí? Cara, E você? vocês estão querendo me complicar, hein? Vocês estão querendo me complicar nesse dia. Eu me lembro muito bem desse primeiro episódio. O primeiro contato muito mais próximo aconteceu na noite de Réveillon. Mas não rolou nada. Cara, ela me deu uma cercada, mas eu tive que ir embora. E fui embora. Eu sempre fui bem... Tinha compromisso no outro dia de manhã, tinha que levantar cedo. Aí fui embora. E aí, depois a gente acabou saindo no decorrer da primeira semana de janeiro lá. Nos encontramos. Fui cercado num dia lá que estava chovendo. E ela queria uma carona, cara. Queria ir embora de carro aquele dia. E aí eu fui levar ela. E aí, depois disso, tudo começou. Que legal. Mas a história começa lá em Japurá. Nós éramos solteiros e eu sempre fui bancário, no Banco Brasil, trabalhei por 2 anos, mas eu sempre tive a vontade de empreender e eu queria ter alguma coisa. E a gente costurava, ela estava no último ano de contábeis e eu no 3º ano de contábeis. E aí eu já estava comprando um escritório na época que eu estava lá em Japurá. Comprando um escritório em Moreira Salles. Eu ia embora para Moreira Salles. Eu queria ter o meu negócio. E aí o destino mudou completamente a situação e eu acabei vindo para Maringá. Né? Para esse mercado de construção civil, que era um tio. Eu tinha um tio que tinha a loja. A marca Santa Terezinha, ela é de 1984. Essa loja foi em Japurá. Depois ela veio para Maringá em 88. E aí o meu tio adoece. E ele chega um dia para mim e diz assim, olha, o negócio é bom. Você tá sozinho. Não tem nada que te prenda. Se quiser tocar, é seu. E esse me passou. E eu comecei a tocar ela. E assim, foram grandes momentos de alegria e grandes momentos de tristeza. O primeiro mês de venda meu, eu vendi R$ 1.780. Nossa. Eu tive vontade de ir embora. Mas eu não podia ir embora. Porque quando eu saí de lá, foram algumas situações. Mas assim, as portas estavam abertas.
Mas a sensação que eu tive é que não dava mais para eu voltar. Era algo que não tinha mais volta, né? Ó, se não der certo, pode voltar aqui. Essa frase acho que foi o combustível realmente para alavancar os negócios. E aí as coisas começam. E aí, basicamente, como a Val contou, respeito, credibilidade dos clientes. E os clientes chegavam e eles queriam guardar dinheiro. E eles olhavam para mim como se fosse um banco, porque eles iam lá e guardavam o dinheiro da construção deles lá. Mas não era como é hoje o mercado, né? A pessoa planejava a obra dela e comprava a obra inteira comigo, do piso ao teto. Literalmente. Quantas pessoas que passaram 5, 8 anos depositando dinheiro na minha mão todos os meses. Saía o pagamento sacava no banco e entregava na minha mão. Tá? Então isso foi uma grande locomotiva aí que decolou nossos negócios. Então os nossos clientes aí que possam ouvir isso, né, um agradecimento imenso quanto a isso. E se eu não me perdi na linha do tempo, vocês começaram o negócio lá naquela época que o Collor estava confiscando a poupança no Brasil ou não? Não, vocês conheceram lá 7 anos depois, né? Tá, já estava no FHC, né? Já estava no real já. No real, tá, não, já estava... A economia já estava indo bem, né? Já tínhamos passado pela URV, dividido o dinheiro por 2, alguma coisa. Unidade real de valor. Unidade real de valor. Eu lembro. E vocês namoraram à distância na época que não tinha tecnologia, né? Era a distância de verdade, né? Telefone de fio. Olha, De cara. fio. Telefone de fio. E era caro, né? Caríssimo, caríssimo. E essa história que a avó comentou ali, que vocês venderam a empresa em 2004? 2004. Quanto tempo ficou fora e o que fez voltar? Vocês recompraram ela? Não ficou fora. Montamos outra. Ah, entendi. Essa é uma história bem É. interessante. Não tinha loja para venda. Era o meu negócio, só tinha esse negócio. A Val tinha o emprego dela lá no Veste Sul e eu tocava o negócio. E veio um senhor aposentado da Ford de São Paulo, um metalúrgico, chegou. E ele comprou uma casa 2 ruas acima da loja. E ele vinha comprar material ali comigo, todos os dias. E eu abria às 6:30 da manhã, fechava às 7 da noite, no sábado fechava às 18 e no domingo eu fechava às 1 da tarde. Porque eu não tinha onde ir, eu só tinha trabalho. E ele achava fantástico aquilo lá. E era tão pequena, era uma loja de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados, tudo, né? Dava área ali de uns 20, área comercial. Então era eu, o balcão, e se tiver e uns 2 clientes. Se o sol entrasse, alguém tinha que sair, porque não cabia, né? E ele achou fantástico, porque era um formigueiro. Tá? Tinha um supermercado grande na frente, ali na Avenida Palmares, o Bom Dia na época. E era o dia todo, então sábado, muita gente. E, cara, e vendia horrores, né? Bateu um mês inteiro para vender 18 mil reais. Era sensacional. E aí, ele achou deslumbrante. Ele falou, eu quero comprar a sua empresa. Eu falei, não tô vendendo. Não, eu quero comprar a sua empresa. E aí, pô, e foi passando. E foi passando. E ele fazendo a reforma da casa dele. E eu arrumei uma loja para ele comprar. O Zé da Madeira MM tava vendendo uma loja, liguei pro Zé, você tá vendendo? Tô. Falei, cara, vou levar um cliente, quanto você quer? Ele falou, cara, 35 mil. Falei, tá, eu vou pedir 40. Se o cara... Não, eu quero 25 mil. Falei, eu vou pedir 30. Você segura 5 pra mim. Falei, tá bom, fechou. Levei o cara lá, mostrei a loja e tal, uma propaganda e tal. Aí, entrei no carro do cara, voltei pra lá, ele falou assim, cara, não quero a sua. Cara, não tô vendendo e tal. Ele falou, bota um preço. Aí eu nunca peguei amor nas coisas, né? Falei, cara, se o cara tá pedindo 25 lá, eu falei, eu quero 65 na minha. Na época era uma grana? Não, era cara, muito. eu faturava dinheiro, né? 18 mês. Eu faturava 18 mês. Aí eu falei, eu quero 65. Aí o cara falou, não, eu vou pensar e tal, acho que é muito. E o cara continuou comprando, e foi. E aí, um belo dia ele chega na loja e fala assim pra mim, eu vim fazer negócio hoje. Falei, vamos lá que você precisa. Ele preencheu um cheque de 40 mil reais e deu pra mim. Falou, eu quero a sua loja. Olhei pra ele, eu falei, ó, um bom dinheiro, né?
Eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha mão. 40 mil? Nunca tinha. Né? De uma vez, limpo? Tá louco. Aí eu olhei pra ele e disse assim, falei, meu irmão, é o seguinte, você sabe que tá ali, ó, tem os caminhão. Eu tinha 2 caminhõezinhos de entrega e tinha um caminhão grande que fazia linha de estrada. Falei, ó, caminhão não fica nenhum. Falei, e tem um detalhe, eu tenho 2 linhas telefônicas. Eu vou ficar com uma, você vai ficar com uma. Eu falei, e outra coisa, eu vou abrir a minha loja ali embaixo. Aí ele falou pra mim, tá bom, tá tudo certo. Sobrei o cheque, botei no bolso, na gaveta, limpei os troquinhos que tinha na gaveta e falei, tchau, seja o que Deus quiser. E parti. E aí liguei pra ela, falei, ó, tem uma notícia boa e uma ruim. Ela falou assim, qual que é a boa? Eu falei, eu tô rico. Ela falou, e a ruim? Eu falei, eu não tenho mão de trabalhar. Tô desempregado. Mas aí começa a história. Aí a partir disso, realmente, aí eu montei uma estrutura realmente que dava confiança para os clientes. E aí depois veio a questão do prédio próprio também. Tem toda uma história sobre essa questão do prédio próprio, que é o primeiro imóvel que a gente conseguiu comprar, mas envolveu família, envolveu meu pai, meus irmãos, sabe? E aí sim, aí a coisa decola, e aí entra aí de 2008 a 2014, realmente a grande ascensão do mercado da construção civil. Ô Niero, mas volta um pouquinho. Você pegou os 40 mil, teve férias, como que foi? Jantar? Jantar, uma comemoração, Val? Vou ficar 2 meses parado, tirar um ano sabático. Com 3 dias eu estava com o novo prédio locado, onde ia ser a minha loja. 3 dias. O prédio estava locado e eu comecei a fazer a reforma. Porque era eu e o Edson, que é o Edson, parceiro meu, trabalhou comigo, tá? Infelizmente perdemos ele no Covid. Mas eu e o Edson, ele saiu comigo. Um detalhe, deixei bem claro. Você levou a equipe. O Edson vai embora, tá? A equipe era só eu e o Edson. Para o Edson vai comigo. Aí eu e o Edson começamos a reformar o prédio que eu loquei ali na Guaiapó. Hoje é uma sorveteria. Uma sorveteria e uma floricultura. Eu loquei aquele prédio e começamos a reforma naquela mesma semana. Fizemos toda a reforma, pintamos o prédio, arrumamos tudo. Começamos a montar as prateleiras todas montadas, construídas, de madeira. Construímos todas as prateleiras, ajeitamos. E aí, com 40 mil, eu comecei a comprar a mercadoria, meu irmão. Mas aí eu comprei mercadoria com gosto, né? Eu vendia 18 mil reais por mês. E aí eu coloquei 40, não coloquei 40 mil reais, mas eu coloquei 35 mil de estoque dentro da minha loja. Aí realmente deu. Aí deslanchou. Aí deu imponência. E eu fiquei curioso o que aconteceu. A marca manteve Santa Terezinha quando você foi para Nova. Qual foi a negociação da marca? Não, a marca era inegociável. Aí ele teve que abrir a dele. Sim, entendi. Ele usou outra. É um detalhe que também, na hora de. Os caminhões ficam, o telefone, mas a marca também. A marca era inegociável. São muitos anos, né? Entendi. E por curiosidade também, o negócio dele tá em pé? Como é que ficou? Tá funcionando até hoje? Tá em pé. E assim, não tem segredo nenhum. É o depósito de Santa Luzia hoje. Olha que hoje são os filhos que tocam, que é o André e a Andréia. Estão muito bem no mercado. Hoje tem construtoras já incorporadas também no negócio, né? Deu muito certo o negócio. Bacana. Os dois prosperaram. Sim, sem dúvida. Sensacional. Então tá, e aí agora a gente chega na atualidade. Vocês tinham esse negócio que era o depósito Santa Terezinha, material de construção. Ficaram nesse negócio durante bons anos da vida de vocês. Hoje, aliás, até chegar hoje aqui, nas 2 empresas que vocês representam, o que aconteceu? Foi vendido esse negócio? Não foi vendido? Por que foi vendido? O que vocês fazem agora? Vamos vir para o momento atual. Quer falar um pouco? Essa história também é longa. Na verdade, uma coisa que eu acho muito interessante falar da época passada, que eu não falei, quando nós compramos esse depósito Santa Terezinha, que ele veio para Maringá, ele morava dentro do depósito, literalmente. Ele trabalhava o dia todo, chegava de noite, colocava o colchão no meio da loja, dormia. No outro dia, enrolava o colchão, guardava. Caramba. Então, assim,
quem vê hoje não viu tudo que passou. E o que você comentou, né? Se com a primeira venda nós pegamos férias, não tinha férias. Não, na verdade tinha aqueles... depois de muitos anos teve as idas para a praia, que eu falo que foram maravilhosas, né? Com as crianças pequenas, tudo. Mas férias de você ficar um tempo longe, não. Porque a gente sempre trabalhou. E quando teve essa venda, depois de 7 anos, aí eu vim trabalhar com ele. Então, eu saí do atacado e vim trabalhar no depósito Santa Terezinha. Em 2008, ele começou a fazer engenharia civil. Porque nós éramos formados em ciências contábeis, mas ele queria fazer engenharia civil até porque era tudo a ver com o negócio, né? Então, em 2008, ele foi da primeira turma de engenharia civil do Sesumar. Começou a fazer a faculdade, então trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite, porque até então na UEM era só período integral, não tinha engenharia durante o dia. Quando saiu essa turma à noite, ele falou, nossa, top, vou estudar. Então foi assim, 5 anos muito sofridos também, para ter o negócio e ter o estudo. Foi bem complicado também esse período. Aí chegando nos dias atuais, foi muito de Deus o que aconteceu, porque falávamos em parar com o material bruto. Então, comentava eu e ele, a gente tinha que parar com o material bruto não dá muito certo. Só que como parar um negócio que está em movimento? Como você vai parar com material bruto se as pessoas vinham até você para comprar o cimento, para comprar a areia? E aí tinha essa ideia de vender, de parar com material, mas não de vender a loja, parar com material bruto. E aí, um certo dia, uma sexta-feira santa, ele saindo de dentro da loja, do pátio da loja, parou um casal na frente da loja e falou assim, você está vendendo aqui? Ele falou, não, mas eu vi que você está vendendo aqui. Ele falou assim, não, mas não tem lugar nenhum que está dizendo que vendeu. Aí o cara falou, mas eu vi aqui, ó, tá escrito que você está vendendo a loja. Ele pegou, parou, pensou e falou assim, não, eu não estou vendendo, mas a gente pode conversar. Porque aí ele percebeu, porque assim, você faz as orações e você pede, só que você tem que saber o momento que você tem que deixar. E aí foi negociando e houve a venda do depósito Santa Terezinha. A ideia inicial era a pessoa comprar todo o estoque, inclusive do material bruto, e nós ficarmos dentro do espaço que o prédio era nosso com a impermeabilização. Porque até então o Sidney já tinha feito a pós-graduação em São Paulo em impermeabilização. Daí a pessoa falou, não, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Aí foi muito complicado nós tivemos que sair. Então foi um baque muito grande para nós também. Nós tivemos que tirar tudo que era nosso e sair. E aí a gente foi para um outro local, né? Aí começa a Valniero Consultora. Eu vou contar a minha parte, depois ele conta a dele. Porque até então eu sempre trabalhei com ele. E em 2014 eu fiz arquitetura. Eu sou formada em arquitetura no Sesumar. Então nós fizemos vários projetos na loja também, que a pessoa vinha, comprava a casa com o projeto. Só que aí, com a parte de arquitetura e o financeiro junto, eu não conseguia conciliar os dois. Ou você faz um ou você faz outro. E eu fiquei no financeiro da loja. Quando a loja foi vendida, eu cheguei para ele e falei, eu não quero mais trabalhar com você. Aí ele olhou e falou assim, como assim? Falei, eu não quero mais essa parte de construção, eu não quero mais essa parte de obra, não quero mais. Eu vou ficar em casa. Com uma semana que eu estava em casa, a Cris Coelho me procurou e falou, por que você não começa a vender Mary Kay? Era um outro negócio, eu queria fazer essa mudança mesmo na minha vida e eu falei, por que não? Aí, esqueci de comentar que nesse período já entrou o BNI na nossa vida, tá?
Que aí a gente tem que voltar nisso. Porque nós éramos o Sidney do Conecta com material de construção e eu no Cidade Canção com material de construção. E a Mari no Seleto com material de construção. Nós tínhamos 3 cadeiras no BNI com material de construção. Durante a pandemia. Durante a pandemia, isso lembro. mesmo, durante a pandemia. Com uma semana que eu estava vendendo os produtos, eu nunca fui da área de venda. Eu não sabia que eu podia vender. Na verdade, com uma semana eu comecei a vender. Com um mês, eu me surpreendi com os resultados. Porque a ideia era vender para os amigos, conhecidos, oferecer o que você estava vendendo. E com um mês eu me surpreendi. Falei, é isso que eu quero. Porque você ter uma coisa mais tranquila, você ter um trabalho mais tranquilo e você ter uma renda suficiente para você. Daí eu comecei a montar a minha loja. Só que também não foi fácil. Por quê? Como que eu vou oferecer um shampoo para você sem conhecer os produtos que eu estou vendendo, sem conhecer o tipo de cabelo? Então, aí fui estudar novamente. Então, fui fazer cursos de cabeleireiro, fui fazer cursos de maquiagem, fui para convenções para estudar os produtos que eu estava vendendo. E há 1 ano e meio, já fazem 3 anos que eu estou como consultora de beleza, e há 1 ano e meio atrás eu pensei, por que não expandir esse negócio? A minha cadeira no BNI está como cosméticos e várias pessoas me perguntavam, você não tem Natura? Você não tem o Boticário? Você não vende Eudora? Então aí eu agreguei essas outras marcas dentro da minha loja para poder atender um público maior. Então hoje eu tenho a minha loja montada em casa, o meu espaço onde era a cozinha da loja, embaixo, na minha casa, eu moro sobre loja, então embaixo tem a parte que eu fiz a minha loja, com todos os produtos à pronta entrega, eu atendo clientes, então eu marco horário, né? Eu atendo horário com horário marcado, e com isso eu vou até os clientes também. Então a gente faz sessões de beleza nas empresas, inclusive sexta-feira fizemos uma sessão no Sala Contabilidade. Então aí você vai, leva os produtos, expõe os produtos, e aí eu penso que é uma coisa a mais para nós dois, que agrega o nosso negócio, né? Com essa possibilidade de ter a marca consultora de beleza Valniero. Que legal. Ó, de tudo que a gente já conversou até aqui, eu gravei 2 aprendizados aqui, Rodrigo, bem importante para quem está assistindo a gente. Só vou lembrar deles. Se você quiser compartilhar também algum que você teve aí que te marcou, só para a gente ir dando, dentro das histórias, né, dando conteúdo para quem está nos assistindo. O primeiro foi da história de casal de vocês, que foi da decisão da Val. Cara, decidiu e acabou. É o dinheiro, né, Val? De tantos homens, olha o tanto de homem que tem no Brasil. Não vou nem falar do mundo. Brasil. Ela decidiu, focou, fez o que tinha que fazer. Quantos anos de casado já? 26. 26 anos. 31 anos juntos. 31 anos juntos. Parabéns. Então, isso dá pra gente também, não só na vida pessoal, mas levar pros negócios também, né? Muito. Quando a gente decide algo, põe uma meta e vai atrás dela, a tendência é que a gente consegue. Só se não for para ser mesmo, né? Se o Deus, né, o homem lá de cima, fala assim, ó, não é teu caminho aí, sai. Ele vai arrumar um jeito de você sair. Só se a gente for muito teimoso, aí, enfim, aí a gente fica, né? E o outro aprendizado é que vocês venderam a operação 2 vezes. Quando a gente olha de fora, né, uma venda de um negócio, você pensa assim, cara, acho que é hora de descansar, né? Quem vê de fora, assim, nossa, eles vão curtir agora. Quando eu escuto uns amigos meus, vocês, né, outras pessoas, os famosos, falando, nossa, vendeu o negócio, a sensação é essa. A pessoa vai pegar o dinheiro, vai dar uma curtida pelo menos uns 3, 4 meses. E vocês não. Assim, não teve time, vocês já deram sequência e o início do dinheiro dormindo no negócio, né? Mostra que, assim, não tem milagre, né? Não tem milagre. Uma coisa que eu falo, Vinícius, principalmente nessa parte de casamento, vocês dois são casados e eu acho que tem que ser assim. Ô Val, pera um pouquinho.
Vamos fazer Vocês um dois parênteses são aqui, casados, que ficou não? meio estranho esse negócio. Eu com a mulher e ele com outra. Casados, eu sou casado com a... Ó, Com a pessoal, eu sou Fernanda. casado com a Maria Fernanda. Eu com a Faena. Isso. Pode continuar, Val. É verdade. Na verdade, tudo que a gente falou até agora foi sempre assim. Val, tá acontecendo isso e isso. O que a gente vai fazer? Sidney, tá acontecendo isso e isso. O que a gente vai fazer? Sempre conversando. Sempre. Todas as vezes. Então, assim... claro que não eu vou comprar uma roupa e vou falar pra ele. Não é isso. Mas todas as coisas de casa. Então, assim, Sidney, tem que comprar um jogo de panela. Vamos sentar e vamos ver? Então, sempre foi assim. E isso tudo nos negócios também. Então, nos imóveis que a gente tem, nas viagens que a gente faz, nas coisas das crianças, né? Do João e das crianças, não, que eles vão me matar. Eles são adultos. A hora que eles vão assistir, eles são adultos. Uma das crianças casa esse ano, né? Exatamente. Para nós é sempre criança, né? Mas é sempre isso. Eu acho que essa transparência que tanto se fala hoje em dia, eu acho que isso é super importante. Você conversar, você dialogar. Então não tem assim mar de rosas. Parece hoje em dia, Sim. né? Mas não foi. Então eu acho que muita conversa, muito diálogo. Eu acho que isso é super importante. Perfeito você trazer isso. Para quem nos assiste, quer fazer negócio com a esposa, com o esposo, comunicação clara, né, Val, é o segredo. Sim. Para muito. tomada de decisão, enfim, perfeito. Você falou de 2 aprendizados, né? Mais um agora. Tem Comunicação. Terceiro. Então vamos pro quarto, que não me sai da cabeça, que é estar aberto a novas possibilidades. Se vocês pararem para pensar, nenhuma das 2 vezes que o negócio foi vendido, ele estava à venda. Não. Eles estavam trabalhando, chegaram pessoas, chegaram oportunidades e talvez, será que se você recebesse uma oferta dessa hoje, você ia simplesmente falar, vou vender ou será que ia pensar mais? Eles estavam abertos ali a novas possibilidades, pensaram e pensaram também nos próximos passos, né? Foram 2 vendas e a mudança na trajetória da carreira da Val, que estava acostumada a vender há mais de 20 anos produtos, né, que tem a ver com construção civil e foi para a área da beleza. Sim. E aí tá a minha entrada no BNI Honra. Porque quando houve a possibilidade de eu retornar para o BNI com a cadeira Valniero, era porque eu precisava de contatos femininos. Eu precisava de mais visibilidade na área feminina. E aí, por isso que eu entrei no BNI Honra, né? Para adquirir novos contatos. Ineiro, a S4 Engenharia. S4 é o fruto de um desejo de ser diferente. A construção civil, eu fui presidente de rede, comecei em 2005 eu entrei na rede de 100% materiais de construção, e em 2005 mesmo eu já era vice-presidente. Em 2007, 2008 eu fui presidente da rede 100%, e eu entendia que o mercado caminhava-se para uma condição de especialidades, que é o que a gente aprende. Hoje, definitivamente, eu aprendi isso. Mas naquela época eu não via isso da forma que eu entendo hoje, mas segui quase que intencionalmente para esse caminho. Em 2008 eu começo a faculdade de engenharia e eu percebo ainda muito mais. Eu até brincava, tinha um professor de elétrica, que é física, que ele falava assim, vocês que vão empilhar lajotas, então. E eu sempre dizia, cara, eu não vou empilhar lajotas. Não dá. Né? Essa turma da elétrica é fogo. Né? Os caras judiavam da gente. E aí eu já comecei a trabalhar, e eu tive o prazer enorme de conhecer o professor Mauro Araújo, era da Control Norte, e começamos a trabalhar juntos. Eu atuava com a venda de umas linhas de aditivos impermeabilizantes, e ele era muito técnico, gostava demais disso, gostava muito de impermeabilização, e eu comecei a trabalhar com ele. Assim, trabalhava muito junto, muito próximo, injeção de calda de cimento para alinhar níveis de piso, algo muito diferente. E foi chegando para o final da faculdade e eu precisava fazer algo diferente. Eu não ia para o mercado. E aí começou a sair as pós.
pós-graduação em gestão de obras. Não que não seja boa, são ótimas. Mas não era para mim. Eu não vou executar obra, eu não quero. Pós-graduação de compatibilidade de projetos. Cara, tá louco. Não dá. É tecnologia do concreto. E aí, eu conversando com o professor, ele disse, cara, você já deu uma olhada no IDD? Eu falei, não, o que é IDD? Instituto Dyer de Luca, 2 professores técnicos. Deu uma pesquisada, só tinha curso técnico. Impermeabilização, tecnologia do concreto, patologias. Aí eu olhei, tecnologia da impermeabilização. Eu falei, é isso. Liguei, o cara falou, não tem turma. Mas cara, faz patologia. Eu falei, mas por quê? Não, patologia tá lotada a turma. Eu falei, então, mas é por isso mesmo, eu não quero. Você tá lotado. E o cara falou, então vou deixar você aqui na lista de espera. Pra Curitiba. E aí eu fiquei o primeiro ano, não saiu turma. Aí no segundo ano o cara me ligou e falou, seguinte, você quer encarar a patologia? Tecnologia do concreto? Eu falei, não, cara, não quero. Ele falou, então é o seguinte, nós estamos com a ideia de montar uma turma em São Paulo. Por quê? Tem 2 pessoas de São Paulo que querem fazer, tem você do Paraná, tem uma do Rio, uma de Belo Horizonte e um do Espírito Santo. Se você quiser. Eu falei, cara, mas São Paulo é mais caro. Ele falou, mais caro, mas nós vamos manter a mensalidade para você, o preço de Curitiba. Só que você vai ter o deslocamento, que era presencial. Eu falei, cara, gostei da ideia. E aí encarei. E aí eu comecei essa pós-graduação. Nós éramos a 2ª turma do Brasil. E nós éramos em 7 pessoas. Formamos em 6 pessoas formadas da turma, todos técnicos, todos atuando, voando no mercado hoje, grandes parceiros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tá todo mundo aí no mercado. E aí nasce então realmente a expertise técnica. Então já tinha um diferencial, a loja era um diferencial, vendia produtos diferentes. Em 2015 eu sou convidado para executar uma obra em Campo Mourão, uma obra de revitalização de uma indústria alimentícia de 4.000 metros quadrados. E eu fui indicado por uma indústria do Rio Grande do Sul. Contatos, indicou, apareceu o meu nome aqui, próximo de Campo Mourão. E eu executo essa obra com um bom resultado, dentro dos padrões que se esperava, dentro das qualidades, dentro de prazos. E o fabricante gosta muito da situação e me chama para fazer uma obra em Ponta Grossa. Trabalhar com ele em Ponta Grossa, uma obra da Ambev. Só que a indústria queria a apresentação da empresa prestadora de serviço. Só que ela não existia. Porque quem prestava o serviço era o Depósito Santa Terezinha. E eu, na minha santa ingenuidade, montei a minha proposta, logotipo, Depósito Santa Terezinha e mandei. E a proposta foi negada. Mas eu não fiquei sabendo que ela foi negada. Só foi que eu perdi a proposta. E depois, passado 1 ano e meio, 2 anos, eu estava em São Paulo, na FEICOM. Encontrei o pessoal. E aí, como é que vai? Pô, tá. O cara me contou. Falou, eu preciso contar uma história para você. Hoje você já vai estar mais tranquilo, você não vai ficar nervoso. E ele me contou. Ele falou, você não foi aprovado na proposta. Era uma obra de 28.000 metros quadrados. Ele falou, você não foi aprovado pelo nome comercial. Você não tinha nome comercial. E aí, o que acontece? Nós tentamos de todas as formas explicar para eles que você era técnico, mas que você era proprietário de uma loja e você nasceu aí. Mas não, a Ambev não aceitou. Nós tivemos que pegar uma outra empresa e executar, e acredito que você seria a melhor opção naquela época, mas não foi. Ele falou, e eu precisava te contar isso. E aí eu volto de São Paulo, então, com as condições de ter que nascer uma marca comercial. E aí nasce a S4 Engenharia. E ela nasce de... o professor Mauro, que é hoje também falecido, ele tinha montado uma nova marca e ele tinha criado uma marca, M30.
E aí eu, professor, como que o senhor montou essa marca? Ele disse assim, falou assim, M30, Mauro 30. Eu falei, mas 30 do quê, professor? Aí ele deu risada, né? Ele falou, nada, não tem, né? Ele falou assim, não, ó, ele falou assim, eu vou te contar. O meu filho chama Márcio. E ele fez 30 anos esse ano. Então eu coloquei M30. Eu falei, tá. E eu tava com 37, 36, 37 anos. Então o meu vai ser S34, S37. Cara, não dava, né? Troço horrível. E aí comecei a conversar com a Val ali e tal. Falei, nós somos em 4 aqui em casa, S4. E aí caiu com a luva. S4 Engenharia. E aí nasceu S4 Engenharia. Que legal. Agora vamos falar dos clientes. Os clientes, aproveitando o Niero aqui da S4, quais são os clientes que hoje você busca no mercado, Niero? Que tipo de... hoje é empresa e pessoa física também pode contratar para fazer hipermersão na casa dela, por exemplo? Sim, sim. Mas tem um foco de vocês? Qual que é? Tem. E aí hoje, claro, depois do BNI, nasce realmente então entende-se, né? Não é que nasce, mas entende o que é especialista. E por que ser especialista? Eu tive momentos, né? O Rodrigo me ajudou muito nisso. Era um momento que ele disse para mim, cara, escolhe. Alguma coisa tem. Né? E nesses momentos de decisão, a gente consegue perceber aonde você ganha espaço. Eu fazia todos os tipos de impermeabilização. Todos. Eu faço. Tem conhecimento? Tenho conhecimento. Mas já vem, né, a frase do ano, né? Faça 6 coisas 1000 vezes. Né? Quando você se especializa em um determinado sistema, aquele sistema fica tão fácil de fazer para nós, por mais difícil que ele seja, mas ele fica tão fácil de fazer que realmente você torna especialista de mínimos detalhes. Você sabe até onde possivelmente pode dar um problema. Se der um problema, você sabe onde aconteceu. Né? Então, clientes são obras de construções verticais, construtoras, residencial, obras acima de 250 metros quadrados, e na indústria alimentícia, então são frigoríficos, laticínios, que são os de médio e pequeno porte. Nós não vamos no grande, nós não chegamos no grande, mas o médio e pequeno porte é o nosso principal cliente ali, ideal, porque ele também tem essa dor do que os maiores, as empresas maiores, não atendem ele também. Então a gente conseguiu um nicho de mercado muito interessante, que assim, ele tem um serviço de qualidade e nós temos um cliente bom. Então o pequeno e médio porte na indústria. Perfeito. Então você que está assistindo, for indicar algum cliente para o Niero, essas 3 categorias aí é o que ele busca no mercado. E você, Val? Que tipo de cliente é o assim, que você prefere atender, é o que te dá menos trabalho, que paga bem, que compra sempre? Mulher. Na verdade, o meu nicho de mercado é mulher. E não tem idade, porque eu tenho cliente de 15, 14 e tenho várias clientes acima de 80. Porque o meu produto é o que você usa no dia a dia. Então, são cosméticos que você usa no dia a dia. Então, qual mulher que não adora um perfume, não adora uma maquiagem, um creme, legal, um skincare? E a mulher, ela compra para o marido, ela compra para o filho e ela direciona também para quem está precisando, né? Tem algum produto ou uma linha de produto que sai mais, assim, aquele que destaca? Eu tenho o skincare, que são os cuidados com a pele. Então, eu ia perguntar, o que é skincare, né? Nós somos mulheres demais. Os homens, né, Aninha? Eu não sei o que é isso aí. Explica para os homens, Val, que estão nos assistindo. O que é skincare? Não é para impermeabilizar. O skincare é os cuidados que você tem que ter diariamente na sua pele. Então, o sabonete que você vai usar, o creme hidratante que você precisa passar,
o antioxidante que você vai usar para não dar as ruguinhas. Então, é o que você precisa estar usando todos os dias, inclusive os homens. Os homens deveriam passar um protetor solar, passar um hidratante na pele, mas é mais e aí, difícil. Nós homens aqui, né, os homens que estão nos assistindo provavelmente vão nos entender. A gente se pergunta aqui, a Val explicando, ó, os produtos que nós deveríamos utilizar todos os dias. Pois é, eu só uso sabonete, pasta de dente. Então, eu me pergunto, Shampoo. cara, que eu uso todo dia a minha escova de dente com a pasta. O que mais? O shampoo e o sabonete. Sabonete, é. Mas aí vocês usam a espuma de barbear. Vocês teriam que passar um gel pós-barba para ficar a pele macia. Tudo Tá. isso eu vendo também. Entendi. Tá bom. Entendeu? Então, homens. O shampoo, o condicionador. Agora que eu tô entendendo o Niero com esse rostinho aí de bumbum de neném. Sacudes. Legal. Ó, pra gente ir pros finalmente aqui da nossa conversa, do bate-papo, a gente gostaria agora que... Vocês já comentaram em alguns momentos, a gente conversou também, né, sobre BNI, sobre, né, a entrada na plataforma. E a gente gostaria que vocês dissessem, para quem está nos assistindo, o porquê vocês entraram, o porquê talvez vocês recomendam que pessoas entrem, o que o BNI fez nas empresas de vocês. Enfim, o que vocês entendem que vale a pena contar da ferramenta, do negócio, para o negócio de vocês. E até caso tenha contribuído para a pessoa física também. Muito bem, muito bem. Eu entrei no BNI em janeiro de 2020. Na porta da pandemia, né, Neiro? Na Porta portinha da da pandemia. Eu fui convidado em dezembro de 2019, mas era a última reunião. Não deu tempo de fazer a inscrição e eu não fui nela. E eu fui na primeira reunião de janeiro de 2020 e já saí de lá com ficha preenchida e eu fui apresentado já na próxima semana. Já contrato, paguei e entrei. Quem que te convidou, Niero? Paulo Quental. Paulo Quental. Paulo Quental. Mestre Paulo Quental. E muito interessante, porque eu não conhecia o Paulo Quental pessoalmente. Eu conheci o Flávio, que era o gerente dele, e aí o Flávio me convidou. Falou assim, ó, o Paulo convidou você, quer que você participe de um grupo de profissionais e empresários. Eu disse assim, Flávio, mas, cara, eu quero conversar com ele primeiro, eu não conheço o Paulo, como é que eu vou? E eu fui na empresa dele. Aí o Paulo, aí eu perguntei pra ele, tipo, pode até pedir isso pra ele. Paulo, fala uma coisa pra mim. Por que você tá me convidando pra ir nesse negócio? O que você ganha? Que você... Não fala Só faltou assim, mais ou menos, cara, por que você tá me convidando? Qual que é o segredo? Aí ele disse assim, ó, o negócio é o seguinte, lá nós só podemos levar pessoas de confiança e pessoas sérias. E você é cliente não é cliente diretamente comigo, mas é cliente da minha empresa há vários anos e a gente sabe do seu histórico e a sua seriedade. Então eu quero te convidar para participar disso. Então isso realmente me deixou muito animado. E aí sim, fui para a reunião e saí de lá, já entendi o recado e já saí de lá afiliado. E aí vem a pandemia, né? Eu sempre tive envolvido presidente de rede, presidente de associações, sindicato da construção civil, dos proprietários, sempre tive dentro dos movimentos. Mas naquele momento, eu não estava em movimento. As redes estavam calmas, estava tudo muito calmo. E estar dentro do BNI naquele momento fez toda a diferença. Acho que vocês vão lembrar daquela reunião online que o Sérgio Fantin fez. E isso conseguiu juntar nós ainda mais, né? Uhum. Naquele momento. Então, isso fez toda a diferença. Então, naquele momento eu entendi, bom, eu estou realmente dentro de uma instituição corporativa que realmente cuida dos meus negócios e vai me ajudar a prosperar. Então, aí a gente entrou de cabeça, que aí entrou a Val, entrou a outra a Mari, que era minha gerente, e nós seguimos. Ao longo desses 2 anos,
aí vai se aprendendo cada dia mais. Aprendendo que o BNI não é para vender, você não está aqui para vender, você está aqui para mostrar quem você é, para mostrar a sua credibilidade, o que você é bom, e aí entendendo que ninguém vai conseguir fazer tudo. Tá? E aí o leque vai fechando. O leque vem fechando. Hoje, o meu negócio ele é menos de 1/3 do que eu tinha quando eu iniciei no BNI, mas em número de resultado, ele é maior ou igual. Vamos dizer que ele seja igual. O meu resultado hoje é igual, mas o tamanho do negócio, o tamanho que tinha que desprender energia é menos de 1/3. Eu tinha 40 funcionários, 43 funcionários quando eu comecei no BNI. Diretamente ali, fora os terceiros. Então o negócio reduziu menos que 1/3. Mas os resultados não. Esse pedido específico aqui de obras verticais, construtoras acima de obras residenciais acima de 250 metros e indústrias alimentícias de médio e pequeno, isso vem final de 2024. Porque antes de 2024 eu atendia tudo. E eu não conseguia atender bem, com qualidade ninguém. Então, o BNI ele veio trazendo todos esses insights para mim. Que a cada momento que eu faço uma mudança, eu percebo que melhora. O número de referências melhoraram muito. Mas muito. A qualidade das referências. E eu consigo atender melhor. Consequentemente, quem indicou fica muito mais satisfeito. Porque o feedback do cliente é bom. Né? E se eu posso para falar para as pessoas é assim, eu já levei para o BNI mais de 20, eu convido para o BNI todos os dias, né? Uma das coisas que eu digo é assim, não venha para o BNI achando que é uma mágica, não é mágica, o BNI não faz nada, o BNI te dá os caminhos. O BNI te mostra os caminhos, te dá as ferramentas, te conecta com as pessoas. Mas quem faz é você membro que faz. Esse é o sucesso do membro BNI, no meu ponto de vista é esse. Legal. Não tem milagre, né, Nir? Não tem. E Val, 2 momentos conosco, né, no BNI. Primeiro representando o depósito, aí depois você volta com a tua reformulação de vida, né? De transição de carreira. Transição de carreira. Como é que foi os 2 momentos? Na verdade, no Cidade Canção, o grupo foi lançado na pandemia. Uhum. Então, a gente assistia as reuniões 6h15 da manhã de casa. E quando voltou presencial, é uma coisa assim surpreendente, né? Porque o network, por mais que você faça reuniões online, o network presencial é muito importante, realmente faz a diferença. E aí quando vendeu a loja, que nós trancamos a cadeira, quando eu voltei no BNI Honra, que é o primeiro grupo do Brasil no horário do almoço. Que fique claro, né? Que fique Fomos claro pioneiros. Que funciona muito bem o grupo na hora do almoço também. E, na verdade, quando eu voltei justamente para isso, para ter novos contatos, para fazer, para ter mais visibilidade também, né? E o BNI, eu acho que é isso, é você se conectar com pessoas que você acharia impossível conhecer. Porque faz muita diferença você estar dentro de um grupo BNI. Então, não só aqui em Maringá, né? Quando você sai para fora, você percebe isso também, né? Você é BNI, você está no BNI. Então, assim, é uma instituição que tem muita credibilidade e é o que a gente procura, né? Então, a gente procura ter credibilidade também com as pessoas que a gente conhece dentro do BNI, né? Então, faz toda a diferença você estar dentro de um grupo BNI. Legal. E aí, tem alguma pergunta, Rodrigo, para você fazer de fechamento? Podemos A gente já está no limite do tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, né? A gente falou das crianças. Elas estão com vocês no negócio? Como que vocês estão enxergando isso? Para encerrar. Boa. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa e é uma pergunta muito gostosa de responder. A Ana Clara, ela tá no negócio,
Hoje é quem está à frente. Nós temos uma loja comercial que vende produtos técnicos, impermeabilizantes, selantes, e a Ana Clara é quem cuida disso. Ela está à frente disso. Ela começou a trabalhar comigo com os 17, ela está com 24 agora. Então venho preparando e hoje ela lidera, ela cuida sobre as minhas sombras, mas eu acompanho junto, mas ela que cuida. E o João Vitor está no 3º ano de engenharia civil, traçando aí o caminho aí, e espero que possa vir para S4 aí também, né? Mas estão encaminhados. Legal. E os netos que daí vão vir depois, né, Val, que venham para a área de cosméticos, né? Já levaram os filhos para a engenharia? E na verdade, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que o Gustavo, que é o nosso novo filho, ele está junto com o Sidney na S4 Engenharia. Então, o Gustavo é técnico em impermeabilização também, está no BNI também, e já há muitos anos está com a gente, né, Sidney? O Gustavo é o futuro genro, né? Não foi eu que escolhi, né? Quem escolheu foi ela. Alguém brincou comigo a semana passada, falou assim, mas você que escolheu? Falei, não, quem escolheu foi a Ana, eu só estou cuidando. Ele tá conosco desde o primeiro emprego. Emprego. Ele entrou como menor aprendiz, trabalhava da 1 às 5 da tarde, e ele dentro do caminho terminou o 2º grau, fez logística na época por uma opção do que era o nosso negócio. Eu tinha 11 caminhões. E aí ele estava ali para ir para a faculdade, falei, cara, vai para logística, eu preciso de você na logística. Fez logística. Saímos completamente do negócio. Aí ele falou assim, acho que eu vou fazer uma pós-graduação em logística agora, né? Eu falei, não, você vai fazer uma pós-graduação em impermeabilização. Então ele fez pós-graduação em impermeabilização, hoje é quem cuida das obras da S4, das entregas, das execuções, é o Gustavo, que é membro do BNI Honra também, está lá representando a cadeira da S4 Engenharia. Que legal. Então, o investimento nos filhos também foram bons investimentos, né, Niera? Além dos dois estar no negócio, ainda veio o genro, cara. Olha isso. Que legal. Multiplicou o investimento. Legal. Isso mostra que o que vocês fizeram como casal, né, refletiu de forma muito positiva na família de vocês. Sim. Porque os filhos quiseram dar sequência, o genro veio para ajudar também. Então, que história fantástica. Parabéns. Obrigada. Pela história de vocês. Obrigado, né, por toparem vir aqui no podcast, por também nos ajudarem, né, no dia a dia do BNI. A gente comentou só de vocês como membros, mas também são diretores. A Val, diretora do Honra. O Niero ajudou a gente a sair do papel, literalmente, lá na cidade de Umuarama, né, com o BNI Amizade. Então, quero agradecer vocês e deixar para o Rodrigo fechar aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Val. Obrigado, Niero. A vontade é continuar conversando pelo resto da tarde. Assim que a gente terminar esse podcast, a gente pode continuar a conversa também. E aí vocês aí de casa e da empresa, infelizmente, não vão ter acesso aos próximos conteúdos. Mas fica desde já o convite para você que está nos assistindo, deixar nos comentários aí qualquer pergunta que vocês tiverem para Val e para o Niero. Obrigado, Val. Obrigado, Niero, por participarem. E se quiserem os serviços e os produtos deles, tá aqui as empresas, S4 Engenharia, Val Niero, consultora de beleza. Manda mensagem aqui, procura eles aí nas redes sociais. Tem lá, né, o conteúdo de vocês, tem produtos, vocês encontram eles. Se quiser também visitar a reunião do BNI deles, né, Niero? Convidado visitante nunca é demais, né? Ótimo, pode vir. A gente está de portas abertas para receber vocês. Show de bola. Gente, eu quero fazer um agradecimento aqui em público também para vocês dois pela confiança. Ao longo desse tempo, a gente se torna amigos. Hoje, a família e amigos que a gente tem dentro do BNI é imensurável. Mas a confiança que vem do Vinícius, do Rodrigo, desde quando houve a transição do Honra de diretor-consultor, que a Val pediu a oportunidade, conversei com o Rodrigo também sobre essa oportunidade, então a gente agradece muito essa confiança e a confiança que estiver em mim, porque eu fui claro e objetivo. Eu fui no treinamento de DC
por respeito ao seu convite. Porque se não tivesse me ligado, eu não iria, só pelo convite em público, né? Eu fui e realmente eu agradeço demais a oportunidade, a confiança, porque vocês confiaram em que eu teria condição de fazer aquele grupo. E hoje, assim, eu estou muito realizado e sou muito feliz, porque eu aprendi demais ao longo desses 9 meses. O que eu aprendi e aprendo todos os dias, né? Liderar líderes não é fácil, mas é um sucesso também. Até me arrepiei aqui, porque Niera falou 9 meses, né? Ô, Niera, 9 meses vai nascer agora. É só o começo. Então, olha só. Top. Obrigado pelas palavras. Fechou? Fechou. É isso, gente. Até mais, Grande gente. abraço. Tchau. Até o próximo. Tchau. Valeu.